Aqui no programa Giro Imóveis, a partir de agora a gente destaca a SOS Piscinas. Como você já percebeu, verão tá aí, né? Sol, calor, praia, piscina. Se você já tem piscina em casa, essa dica é para você. Você que ainda não tem piscina em casa, não pode deixar de passar aqui na SOS, conversar com toda a equipe. Certamente você vai ter piscina em casa também. Agora, essa dica que a gente vai trazer hoje, né, Aires, é para quem já tem piscina em casa, é isso? Exatamente. Então, basicamente, assim, existem vários tipos, formas, aliás, de você aquecer uma piscina. Hoje a gente vai explicar os dois mais usuais, né, e mais comercializados. Mas existem desde o trocador de calor, existe o aquecedor a gás, existe até com umas resistências, né, ainda existe alguma coisa no mercado, e existe o solar. Esse de resistência e gás hoje é praticamente inviável, até por causa do custo do gás. Então hoje um trocador de calor, né, que a gente já vai explicar, ele ainda é mais econômico do que o próprio gás. Então, mas aí o consumidor pergunta o seguinte, o cliente, mas por que eu devo colocar um trocador de calor, aquecimento solar, por que tudo isso? Porque aí dá para usar a piscina praticamente o ano inteiro, é isso? Sim, o cliente sempre vem aqui, a gente faz as devidas avaliações. Então vamos supor assim, eu quero a minha piscina sempre aquecida, independente do clima. Então eu tenho que colocar um trocador de calor. Então assim, por quê? Porque o solar, ele já diz, já no próprio nome está inserido, você precisa de sol para poder aquecê-lo. Então a grande vantagem do solar é que você antecipa o verão e estica ele. Então assim, normalmente aqui na nossa região há um histórico, você acaba usando a piscina entre 8 e 9 meses. Então se você não tiver, cai para metade disso ali, né? Em torno de 70% do ano você consegue usar a piscina. De 70% a 75% do ano você usa. Então vamos explicar o que é cada equipamento, né? Então vamos supor, esse equipamento aqui, ele é um trocador de calor. Ele basicamente funciona o inverso de um ar-condicionado, né? Através aqui desse radiador que tem aqui na frente, né? Então vamos supor, ele puxa o ar quente do meio ambiente, então, e através do sistema dele, ele joga esse ar quente em cima de uma serpentina, que a gente chama de tubo em tubo. Então a água passa por dentro dessa serpentina e ela acaba aquecendo. Então isso daí não está condicionado ao clima. Independente do clima, vamos dizer assim, se você colocar, eu quero 30 graus na minha piscina, você sempre vai ter 30 graus na sua piscina. É possível programar a temperatura. Sim. Eu dei um exemplo, eu quero 29, então você sempre tem, independente do clima. Então claro que isso aqui ele te gera um custo fixo mensal. Isso varia de quanto, assim, mas assim, a gente tem que, assim, claro, você tem que avaliar os custos também, mas só que você tem que avaliar a qualidade que você vai ter. Então tu sempre vai ter, sempre existe uma contrapartida. Então assim, daí existem aqueles casos, então, por exemplo, que o cliente diz, não, eu quero aquecer, eu só quero quebrar o gelo, normalmente as pessoas dizem bem na linguagem popular. Então a gente trabalha hoje com as placas solar, né? Então, hoje existe no mercado muitos fabricantes, mas desde 2015, existe uma normativa do Inmetro que você só pode comercializar ou fabricar se tiver o selo do Inmetro. Então hoje, atualmente no Brasil, só existem 3 fábricas. Uma delas é o que a gente comercializa, que são as placas da CE. Foi a primeira empresa a ser certificada pelo Inmetro. Uma das melhores do mercado. Sim, então quer dizer que isso tem um processo de fabricação, existe uma garantia. Então é uma placa, ela tem 5 anos de garantia, né? Então a gente chama aquela de polipropileno. Então assim, hoje se você usar a mangueira preta em cima do telhado, ela vai aquecer. O problema é a durabilidade. Então tem que ter um tratamento anti-UV, tudo certinho, então com a tubulação certa, de 50 milímetros. Né? Porque o delta caloria dela é em torno de 1 grau e pouco. Então você precisa passar o máximo de água possível aqui para fazer. Então existe assim, daí ambos aqui ou o trocador ou o solar, né? Os dois eles precisam assim para evitar a evaporação, eles precisam de uma capa. A capa térmica ou capa bolha, mais conhecida no mercado, ela vai assim como está aqui, com as bolhas para baixo, assim, né? Então ela tem duas utilidades, né? Uma é para evitar a evaporação, né? E outra é uma perda de calor. Eu vou dar um exemplo assim, que inclusive eu fiz até na minha piscina em casa, né? Que, vamos supor assim, em outubro, ele chega facilmente a 29 graus no final do dia. 29 graus, assim, você toma banho confortável. Se você não colocar a capa, o vento, assim, ele vai batendo na água, deslambendo a água, assim, ele perde 5 graus numa noite.
Então, esfria bastante mesmo. Esfria bastante. E se você colocar a capa térmica, então além de você não ter perda de água, de evaporação, você não tem perda de calor. E se ele perde menos de 1 grau assim numa noite, tá? Então tudo que ele consegue. Então ela tem essas duas utilidades. A capa térmica eu uso exclusivamente para evitar evaporação e perda de calor. Se o cliente em casa tiver uma criança ou um animal que acha que tem a possibilidade de cair na piscina, aí existem as capas de proteção, né? Por exemplo, como essa aqui, que ela é toda tramada com fio de nylon dentro. Bem mais resistente. Sim, e daí ela é fixada tudo com pinos na calçada, né? Então ela suporta até 65 kg por metro quadrado. Nesse caso aqui, com este produto, é certeza de que o acidente, a tragédia pode ser evitada. Não, ela evita. Se ela estiver bem colocada lá, o cliente recolocou ela certinha, não pode andar em cima que ela não vai se romper, né? É claro, não pode servir de cama elástica, tá? Né? Isso é eventualmente só para se alguém andar por cima com a pessoa até 65 quilos, ela não vai se romper. E, evidentemente, alguém especializado para instalar esse produto, né? Sim, tem toda assim, a posição dos pinos, tudo, para evitar que uma criança não vai lá e pino assim, que ele vai na calçada, assim, né? Então ele é bem fixado, um pouco angular aqui, para evitar que a criança arranca. Certo. Eu só quero voltar aqui novamente aqui um pouco no solar. Então o solar, junto com o solar, ele vai aqui um quadrinho de comando assim, né, que ele sempre vai dizendo a temperatura da piscina. Então assim, daí vão 2 sensores, então assim, né, um no telhado e um no, ele tem um porta-sensor que ele vai dentro do cano. Certo. E um no cano dentro da casinha de máquina. Qual é a função deles? Esse quadrinho de comando, ele sempre fica medindo a temperatura da piscina e a temperatura da placa. Então ele só vai ligar a motobomba para circular água nas placas se a temperatura da placa tiver 5 graus maior que a da piscina. Você não tem lógica ligar, né? Então por isso que à noite, dia de chuva, dias bem nublados, né, o sistema não vai funcionar. Então por isso, né, que você precisa ter sol. Ou uma boa insolação que ele consiga dar uma temperatura na placa 5 graus maior que a temperatura da piscina. Aí o sistema ele funciona. Legal. E é um sistema bem simples, né? Bem tranquilo de instalar também, né? Dá para instalar em qualquer tipo de piscina, fibra, vinil, pastilha, piscinas antigas que a gente chama que não tem o ponto, tá? A gente consegue hoje fazer através de sistemas instalação hidráulica com válvula de retenção adequada, né? Tudo dentro da casinha de máquina. Então assim, é um sistema, principalmente o solar é um sistema que ele funciona muito bem. O cliente tem praticamente só o custo de aquisição, ele não tem um custo fixo mensal, né, muito baixo, ali é o custo da motobomba, está menos de R$20 por mês, né, e você tem uma qualidade de banho melhor, tá assim, principalmente agora, claro, ainda é muito quente, mas daqui a pouco, março em diante, já começa a ter final da tarde, uma brisa, né, então já começa a tirar bastante temperatura. Então se você tiver o solar, isso vai até maio, ali você usa. Eles continuam sendo confortáveis, tranquilos, né? Então assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena, porque o cliente já faz um investimento expressivo na piscina, assim, então se ele não colocar solar, ele acaba utilizando pouco. Então ele colocando o aquecedor solar, então ele aumenta o uso da piscina, né? E daí ele começa a valer a pena e o cliente fica bem mais satisfeito, né? Até pela qualidade do banho. Bacana, valorizar ainda mais o investimento, né? No caso da colocação da piscina, né? O que mais que a gente vai trazer para quem está assistindo ao programa, Iris? Sim, além de todos assim, os produtos e acessórios que a gente tem para a piscina, então lembrando assim que a gente trabalha com as 3 marcas principais que existem no mercado, que é a HTH, Genco e Hidroal, que a gente chama os cloros de primeira linha. Então toda a parte de acessórios, né? Como a gente já comentou aqui, o cliente se perde na água, não sabe como é que está atrás aqui, que a gente avalia, né? Então assim, e também hoje a gente tem pela loja, são funcionários, então toda a parte de assistência técnica, né? O motor roncando, precisa trocar areia, o fio está vazando, um registro não está legal, então a piscina está vazando em algum lugar, né? Então toda essa gama de serviços, né, relacionados à piscina. São feitos por pessoas de confiança da SOS. Sim, são equipe da SOS. Sim, são todos funcionários. E agora daí a empresa começou agora nesse mês de fevereiro, né, a parte de operar também, né, principalmente quem tem piscinas de azulejo, né, piscinas mais antigas, às vezes começa a saltar alguns azulejos, né, então a empresa tem a gente comprou um sistema, né, então
pessoa tem um curso, tudo, então ela acaba, você conserta o azulejo debaixo da água, sem precisar estar esvaziar. É novidade isso. Sim, aqui na região, né, eu tenho certeza que só a gente tem esse sistema, né, e todo esse equipamento para prestar esse serviço ali a quem necessitar. Antes desse equipamento, tinha que esvaziar a piscina. Teria que esvaziar a piscina, deixar secar para poder trocar o azulejo quebrado. Sim, ou buscar gente de fora da região do Vale de Itajaí aqui, tá? Aí começava a ficar muito oneroso, daí aquilo que você falou agora, que às vezes o cliente ia querer esvaziar a piscina. Então assim, pô, imagina ter uma piscina de 50 mil litros, olha só o custo que você gasta em água. E às vezes por causa de dois, três azulejos que caíram. Então a empresa tem esse equipamento de mergulho, né? Então é sempre assistido, né? Sempre trabalha em duas pessoas, até porque né, a pessoa está mergulhando nunca pode ficar sozinha. Então eu sempre trabalho em dois, né? Sempre são duplas. Então a gente vai lá, faz a avaliação. Então hoje existem produtos que você tira o azulejo, limpa toda lá bem a superfície, como vai dar para ver nas fotos, né? E recoloca o azulejo no local onde está nova novamente. Independente do tamanho da piscina, Aires. Não, independente, né? A gente agora está fazendo aqui até de uma academia aqui em Blumenau, né? Então foram muitos azulejos, mais de 50, né? Que saltaram e a gente está lá, trocamos, a piscina está 0 bala de novo. A piscina continua com água dentro, está cheia. Aquecida e o pessoal está lá trabalhando, fazendo o trabalho. Você imagina, você tem o custo, além de esvaziar uma piscina dessa, você tem o custo da água e depois o custo para aquecer essa água, que ela vai vir fria. Então assim, ainda é um processo sim que vale a pena e é mais um serviço no nosso portfólio de serviço aí que a gente oferece à clientela. É um serviço exclusivo aqui da SOS Piscinas, só que você vai encontrar esse serviço, né? Sem ter que esvaziar a piscina para trocar azulejo quebrado, queda de azulejo, tudo isso, né, Aires? E além de tudo, além de ter, a gente sempre faz uma avaliação até para o cliente assim, ó, quanto vai custar isso. Então é mais uma coisa que a gente tem que ir em loco para verificar isso, até para ver como é que está o estado, né, da estrutura dessa piscina. Mas assim, ó, quase na totalidade ali você consegue trocar e consegue deixar ele assim toda azulejada novamente ali a piscina. Bacana, viu só quantas informações importantes aqui da SOS no programa de hoje. Agora, se você também quer ter piscina em casa, quer ter conforto, quer ter tranquilidade, você que já tem piscina em casa também, se você quer ter uma assistência técnica de qualidade, você não pode deixar de entrar em contato com o pessoal da SOS. Você pode passar aqui na loja, atenção para o endereço. Sim, nós estamos aqui localizados na região norte, no bairro Itupava Norte, rua 25 de julho, 485. É mais conhecido como Rua da Rivagem. O nosso telefone aqui da empresa é o 33343566 e também você pode nos acompanhar, né, que a gente constantemente está postando na nossa página no Facebook, que é SOS Piscinas Blumenau. Legal, é hora de relaxar. Vem para cá, para SOS Piscinas.